Inflação no Brasil voltando a assombrar, isso pode acontecer, infelizmente, nos próximos meses, motivado por isso aqui, ó, pela inflação nos Estados Unidos, que subiu acima do esperado novamente no mês de agosto, esse dado divulgado ontem pela manhã. Fez um vídeo sobre as propostas econômicas com análise da política econômica anunciada pelos dois lados dessa disputa que a gente vai ter no dia de amanhã. Para você que não sabe, estou gravando esse vídeo dia 1º de outubro de 2022. E lá eu comentei que uma política econômica é normal, não tem como dar certo no longo prazo. A gente pode ter um voo de galinha, uma melhora no curto prazo, mas no longo prazo vem a conta e é toda essa melhora que a gente teve no curto prazo, a gente vai pagar com juro e a situação vai piorar no longo prazo. Do outro lado, a gente tem uma previsibilidade maior de melhora econômica, porque o foco está mais na parte estrutural, na parte focado no longo prazo em melhorar as coisas de forma definitiva e não apenas focando no consumo para iludir um crescimento econômico. Vou deixar esse vídeo aqui para você assistir ele completo na descrição desse vídeo. Só que lá eu comentei que esse lado mais economicamente favorável pode fazer com que a nossa economia fique um pouco melhor, mas talvez a gente não consiga ter um grande crescimento por conta do cenário externo. Muitas pessoas ficaram sem entender exatamente o porquê e é justamente isso que eu vou mostrar nesse vídeo. Esclarecer essa questão que vem do vídeo que foi publicado ontem a respeito dessa análise das políticas econômicas. Então vamos lá, vamos aos fatos e eu vou explicar para você como o Brasil pode ser muito afetado pelo exterior. Olha só. Olhando aqui, a gente consegue ver esse dado divulgado ontem, tá? 30 de setembro, gastos do consumidor nos Estados Unidos se recuperam em agosto. Reflexo disso, foco no consumo, vai linkar com tudo que você vai ver nesse outro vídeo que está na descrição. Foco no consumo, foco nos gastos, o que acontece? Inflação acelera. Então a gente teve novamente a inflação dos Estados Unidos subindo mais do que o esperado no mês de agosto. E a gente consegue ver que o núcleo do índice de preços, o núcleo da inflação, teve com o aumento do consumo, avançou, teve um aumento em 0,6% em agosto e subiu para 4,9% no acumulado dos últimos 12 meses. O que é o núcleo da inflação? O núcleo da inflação é a parte da inflação que desconsidera os itens mais voláteis, tirando o quê? Alimentos e energia, principalmente. E a gente percebe que o indicador em si, que o próprio Banco Central Americano olha, que é o PCE, a maioria das pessoas olham para o CPI. Mas o Banco Central Americano olha para o PCE e esse indicador foi para 6,2% nos últimos 12 meses. E não como reflexo disso, mas antes mesmo dessa divulgação da inflação, aconteceu, tá, em setembro ainda, uma elevação na taxa de juros nos Estados Unidos, subindo mais uma vez, cliquei aqui sem querer, olha só, subindo mais uma vez 0,75% e indicando novas altas para a taxa de juros americana, como uma forma de responder a essa inflação alta, só que agora veio mais um avanço mostrando efetivamente que a inflação, olha só, a gente pode ver aqui, ó, que a gente teve uma leve redução na inflação nos últimos 12 meses e agora a gente teve um aumento no núcleo da inflação nos Estados Unidos nos últimos 12 meses, batendo aqui os 6,2%, 6,3%. Aqui vai mudar com base no indicador que a gente estiver olhando, se é o CPI, o PCE e assim por diante. Mas a gente consegue ver essa inflexão. Estava melhorando, o mercado ficou muito eufórico, meu Deus do céu, agora tudo vai subir, a economia americana não vai sofrer tanto, não vai ter recessão e agora volta esse banho de água fria. Mas muita gente pensa, poxa, Vinícius, isso é nos Estados Unidos, não tem nada a ver aqui no Brasil. Nos Estados Unidos a inflação está subindo, mas aqui a inflação está caindo. O nosso PIB esse ano pode ser inclusive até maior do que o PIB da China. Mas calma, você tem que pensar numa coisa seguinte, ó, separa a análise de indicadores de curto prazo, que mostram o que está acontecendo no curto prazo, de indicadores de longo prazo. O investidor sempre em alta, para conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, ele não fica olhando só o que está acontecendo agora, contente, feliz, batendo palminha. Ele entende que o cenário possível no futuro pode influenciar e mudar totalmente a direção dos preços. Então o investidor sempre alto não é um apostador, que ele fica buscando o que provavelmente vai acontecer e chuta para uma direção. Não, ele aventa todas as possibilidades possíveis e ele se prepara seus investimentos para isso e assim ele consegue lucrar nas altas e nas quedas da bolsa por estar preparado antes das coisas efetivamente acontecerem. E pouca gente entende esse processo de exportação da inflação dos Estados Unidos para os outros países. Os Estados Unidos têm a moeda mundial, o dólar. O dólar é a moeda onde tem mais volume de dívida emitida, tem mais reserva internacional emitida, as transações são realizadas, tem acordos muito grandes em dólar. Então isso faz com que, inclusive, quanto mais dinheiro
seja impresso em dólar, mais as pessoas correm em busca do dólar por conta da tamanha a confiança na moeda. Então essa inflação maior nos Estados Unidos é exportada para outros países. Muitas vezes, eu já mostrei para vocês que me acompanham por aqui, o diferencial de inflação do Brasil e dos Estados Unidos, mostrando quando que o erro é na política econômica brasileira e quando que é uma situação internacional. Hoje a gente vê que a inflação, a política econômica brasileira está sendo muito bem trabalhada, muito bem feita. O risco é no cenário externo. Quando a gente tinha lá 2014, 2015... a nossa inflação estava, 10% quase acima da inflação dos Estados Unidos. Isso é um baita retrocesso por culpa da política econômica brasileira. Então, a gente tem que separar as coisas. E como que funciona esse processo da exportação? Quero que você entenda porque isso repercute aqui. A CNN fez uma matéria bem legal explicando isso. Eu vou resumir ela para você e tentar deixar ainda mais lúdico esse processo. Olha só, o que a CNN explica? Importar itens essenciais como alimentos e combustíveis fica mais caro quando a inflação sobe nos Estados Unidos. Não, mas Vinícius, para aí, o Brasil que é o celeiro da exportação. Calma, respira fundo, talvez tenha bastante coisa que você não entenda. Essa dinâmica na qual o Fed, o Banco Central Americano, essencialmente exporta a inflação para outros países. Vamos pegar alguns dados? Primeiro dado, esse índice aqui, que é o índice do dólar index, basicamente é o índice da força do dólar frente às principais moedas internacionais, está no maior patamar dos últimos 20 anos. Um patamar igual ao que chegou agora, a gente só encontra comparável em 2002. Se a gente parar para ver o que está acontecendo esse ano, é uma alta vertiginosa da força do dólar frente às principais moedas internacionais. E a gente, depois que caso ultrapasse esse volume, essa pontuação, na verdade, aqui, que aconteceu depois da crise russa, crise asiática, culminando aqui no estouro da bolha, em 2000, culminando no estouro da bolha das empresas de tecnologia nos Estados Unidos, que levou a mais uma valorização, estouro de bolha, valorizou o dólar frente às principais moedas mundiais. A gente só encontraria um novo patamar lá em 85, quando aconteceu o Acordo de Plaza, que eu já vou te explicar o que é. Basicamente, o mundo não conseguia mais crescer, tamanha era a força do dólar frente às principais moedas internacionais. Então, teve que se fazer um acordo para reduzir o preço do dólar no mundo inteiro. Senão, poderia gerar um colapso global. Mas o que acontece? A gente vê... Depois eu explico mais sobre isso aqui. A gente vê o dólar num patamar muito forte e cada vez subindo mais, o dólar em relação às principais moedas internacionais. Por que isso acontece? Por causa dessa exportação. O que a gente vê? Estados Unidos tornam-se o maior exportador mundial de gás natural, e principalmente depois dessas tensões iniciadas pela Rússia. Depois, o que a gente vê no setor de alimentos? A gente vê os Estados Unidos na cabeça. China, número 1. Só que China importa muito porque tem muitos habitantes. Índia, número 2. Terceiro lugar na produção de alimentos está quem? Estados Unidos. Que consegue, olha só, em 2020, Estados Unidos ficaram em terceiro na produção agrícola total com 300 bilhões, certo? Se a gente pensar no Brasil, que é o quarto, a gente está mais ou menos na metade. Isso aqui são dados de 2020, um pouco defasados, mas abaixo dos 150 bilhões de dólares. Se a gente pensar também em exportação de petróleo, talvez você não sabia disso, mas os Estados Unidos hoje são o maior produtor de petróleo do mundo. Você consegue ver Estados Unidos, depois Arábia Saudita, depois Rússia, e aí a gente vai encontrar o Brasil com uma produção de 25% da produção dos Estados Unidos, batendo aqui, dos 2.879 barris, enquanto os Estados Unidos bate 11.800 barris de petróleo produzidos. E cada vez mais os Estados Unidos focam em crescer, em aumentar. Olha só, isso aqui é a produção de petróleo. Isso aqui é o aumento da produção de petróleo, certo? Por dia. A gente consegue ver claramente ali, depois da crise de 2008, um aumento muito grande nessa política de cada vez, isso é estratégico, isso é para manter essa supremacia mundial, essa produção do próprio petróleo, para não correr o risco, por exemplo, que a própria, toda a Europa, né? O risco que a Europa corria dessa dependência energética da Rússia. A gente pode ver ali que depois do Trump, isso aqui foi muito intensificado, essa produção foi muito intensificada e, inclusive, foi deixada um pouco para trás ali a partir de 2020, mas aqui no começo, aqui durante o governo do Trump, a gente viu um foco muito grande nessa produção do petróleo. E
esse aumento de preços, inflação americana significa aumento de preços nos Estados Unidos. Isso faz com que tudo que é exportado fique mais caro em dólar. Concorda comigo? Se tudo fica mais caro em dólar, naturalmente o preço de tudo que os outros países vão importar vai subir. Se o preço de tudo que as empresas importam para vender para o cliente final depois vai subir, o preço do produto final sobe. É por isso que os Estados Unidos eles exportam inflação. Se sobe os preços por lá, como eles são exportadores também, eles são grandes produtores de petróleo, de alimentos e tudo mais, isso faz com que os preços no mundo todo subam e num cenário de crise, num cenário de aversão a risco, a gente vê naturalmente com o passar do tempo o dólar se valorizando. A gente pode ver até a nossa moeda, o dólar, durante o ano de 2022. Fiz um vídeo, vou deixar na descrição também sobre o dólar. Aqui no início de 2022 a gente tinha uma loucura com as pessoas achando, meu Deus do céu, o Brasil vai se valorizar, ações vão subir, a economia vai voar independente de crise, de recessão. Ações subiram muito no primeiro trimestre do ano. Olha só, ações subiram muito no primeiro trimestre do ano, depois passaram a cair e o dólar se desvalorizou por conta dessa valorização das ações. Mas a partir de abril, o dólar não parou de se valorizar e cada vez sobe e se valoriza mais, justamente por conta desse risco, desse repasse que se intensifica com um dólar mais elevado do que estava antigamente. Então, se você tem aumento no preço, você tem um dólar mais alto, isso possivelmente pode aumentar a nossa inflação por aqui. E eu, Vinícius Marinho, tenho um receio, muito pouca gente está falando sobre isso, provavelmente você não vai ver ninguém mais falando sobre isso, de que a gente passe por um período semelhante aqui à década de 70, à década de 80. Por quê? A gente tem muita similaridade com essa época. O que aconteceu aqui na década de 70? Na década de 70 aqui, ó, a gente teve um choque do petróleo, o petróleo se valorizou fortemente, a gente teve um período de estagflação, como a gente está vendo aqui no mundo, no momento atual. O que é estagflação? É uma inflação muito alta no mundo inteiro, com um crescimento econômico muito baixo. Então é alta inflação com baixo crescimento. E isso levou a quê? A uma busca desenfreada por dólar, por ser uma moeda de maior confiabilidade do planeta, e valorização atrás de valorização, ao ponto que chegou num patamar que, poxa, se a gente for parar para pensar, a gente está um pouco longe desse patamar, mas vá que chegue lá. Mas chegou num patamar de um dólar tão forte em relação às principais moedas mundiais que teve que se fazer o Acordo de Plaza em 1985. Que basicamente, qual era o objetivo desse Acordo de Plaza? Olha só, o Acordo de Plaza foi um acordo celebrado pelo G5, assinado no Hotel Plaza em Nova York, em setembro de 1985, cujo objetivo era baixar a cotação do dólar norte-americano. Dessa forma, reduzia o déficit comercial nos Estados Unidos, ajudava os outros países a conseguirem se reerguer, porque os países não conseguiam crescer, não conseguiam dar superávit por conta de um dólar extremamente elevado. Como resultado disso, eles conseguiram uma redução na cotação do dólar em cerca de 22%. E aí tem vários compromissos, acordos, reformas que são feitos nesse Acordo de Plaza. Só que até chegar lá, foi feito, né? Pode acontecer um semelhante. Só que até chegar lá, o dólar se valorizou demais frente às principais moedas internacionais. E a gente teve um período de inflação muito alta nos Estados Unidos. Deixa eu pegar aqui, ó. Pronto, ó, adicionei aqui no gráfico, você vai ver agora na linha laranja, a inflação nos Estados Unidos nos últimos 12 meses. Então teve um pico muito grande de inflação nos Estados Unidos, certo? E logo na sequência, assim que a inflação foi reduzida, o que aconteceu? Uma valorização ainda maior do dólar, que já tinha começado antes, uma valorização ainda maior do dólar frente às principais moedas internacionais. Então, pode ser um passo futuro, porque imagina, você vê no mundo todo um dólar forte, um dólar alto, os Estados Unidos conseguindo controlar a inflação daqui a algum tempo, e você vê esse repasse muito grande que foi feito via o próprio câmbio, via a própria moeda, de forma que o dólar está tão forte que as economias não conseguem crescer por conta desse dólar muito forte. E a gente tem outros agravantes aqui nesse processo, né? Nos últimos tempos aí a gente teve um aumento da tensão no conflito da Rússia, que foi lá e convocou 300 mil reservistas para lutar na Ucrânia. E ontem a gente teve uma barbaridade que talvez seja o ponto mais alto, mais forte, de maior recrudescimento de toda essa tensão, que foi a oficialização por parte do Putin da anexação de 4 regiões ucranianas à Rússia. E se a gente pegar a área dessas 4 regiões, isso aqui dá 2, 3 países
na Europa, é maior que Portugal e tudo mais. Então isso pode gerar ainda mais tensão, isso pode gerar, quem sabe, até uma entrada dos Estados Unidos nesse conflito, e isso pioraria ainda mais as coisas. Na Alemanha veio a maior inflação desde a Segunda Guerra Mundial. Então a gente poderia, sei lá, no pior dos cenários, poderia entrar num conflito desse e que bagunçaria ainda mais a economia. Enfim, em resumo, a gente pode importar essa inflação que vem de lá, e é por isso que a gente precisa estar sempre exposto em antiações. Dólar é uma antiação que se valoriza muito, vem se provando com o passar do tempo, que é melhor, algo que eu já falava, que é melhor que uma cesta de moedas internacionais para você usar como antiação, como um mecanismo para você lucrar quando as ações caem. E quando você combina as ações, as antiações, enxerga essas possibilidades, sai do mundo cor-de-rosa, agora o Brasil só vai crescer por X, Y, Z, calma, tem muito risco no cenário externo que é incontrolável. E a gente pode herdar essas ervas daninhas, inflação alta. Isso afeta aqui no Brasil, a gente tem que subir mais a taxa de juros, inclusive o Banco Central americano, o Banco Central brasileiro, deixou aberta a porta para subir mais a taxa de juros e ninguém está considerando que isso possa acontecer, está todo mundo eufórico, e quando está todo mundo indo para um lado, geralmente o mais ideal é você ir para o outro. Então, permanentemente, você tem que estar preparado se você quer lucrar nas ações quedas da Bolsa. Se você não quer, aí é outra história, eu não consigo te ajudar. Eu te ajudo a lucrar nas ações quedas da Bolsa. E se você quer aprender um passo a passo para conseguir implementar isso na prática, eu vou ensinar isso de forma gratuita, sem enrolação, tá? Não é esses negócios que só gera desejo, você tem que pagar depois para você aprender. Não, se você quiser ter resultados muito melhores, extraordinários, você vai sim entrar num processo muito mais profundo. Mas eu vou mostrar daqui a alguns dias um passo a passo claro para você sair dela pronto, já conseguindo ter os seus primeiros resultados, lucrando nas altas casas da Bolsa. Se você quiser participar dessa imersão, tem um link aqui embaixo, tá? O primeiro link vai aparecer para você fazer a sua inscrição gratuita. A gente já vai começar a mandar conteúdos preparatórios, então vai lá e te inscreve. Vou deixar aqui embaixo o link dos vídeos que eu comentei aqui, tá? O link dos vídeos, eu vou deixar mais um, inclusive. Tem um vídeo que eu fiz contrastando a similaridade do momento que a gente está vivendo com a década de 70. E eu vou deixar esse vídeo aqui também, caso você queira assistir depois, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, se te ajudou, clica aqui embaixo em gostei, compartilha com pelo menos 5 amigos, te inscreve no canal, ativa o sininho, faz todo esse processo. Quero te ver lucrando nas altas e nas quedas da Bolsa. Um grande abraço e até o próximo vídeo.